Muito bem. Como eu estava dizendo, muitos que aqui vivem momentos difíceis. Hoje a perseguição aos crentes não é feita mais pela espada. Muitos crentes têm abandonado a fé porque são levados por vã filosofias desse mundo. Outros têm abandonado a fé porque são levados pelas facilidades da vida. Há tantos que se perdem não porque não amam a Jesus, mas porque também amam e vivem no pecado, porque os prazeres desse mundo ocupam um lugar central em suas vidas. Outros ainda, por conta das pesadas lutas, acabam abandonando a fé que professavam. Mas em todos esses casos, queridos, há tão somente um real motivo que nos conduz ao abandono de nossa fé: a falta de maturidade no relacionamento com Deus, o raso conhecimento das coisas de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês nesse dia, que em primeiro lugar é dever de todo cristão buscar a maturidade. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Queridos, eu já contei isso para vocês. Eu disse a vocês que eu me converti aos 9 anos de idade, né? E durante muitos anos eu me mantive certo da minha conversão, né? Havia uma convicção dentro de mim que esse era o caminho, mesmo que muitas vezes eu não conseguisse descrever o porquê eu tinha me convertido. Durante um tempo foi assim, né? Quando eu era criança, mais jovem, mas havia uma certeza inexplicável dentro de mim de que Jesus era o único caminho. No entanto, eu só comecei a me aprofundar o meu relacionamento com Deus quando eu comecei a mergulhar no conhecimento das Escrituras, na oração, no jejum e na comunhão com os irmãos. Os elementos doutrinários da nossa crença, eles são necessários para a fundamentação da nossa fé. Sem eles, nós temos a tendência a uma espiritualidade vazia. Quando falamos, por exemplo, sobre a encarnação de Jesus Cristo, né? Algo que se repete muitas vezes aí, mas não se entende, ou sobre a necessidade da morte de Cristo na cruz, ou sobre a ressurreição, ou até mesmo sobre a Santa Ceia, o batismo, ou o próprio pecado e tantas outras questões. Todo esse conhecimento é fundamental para nós. Os sacramentos, por exemplo, são definidos como um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, quando participamos dos sacramentos, ou seja, a ceia e o batismo, nós estamos confirmando uma efetiva realidade espiritual que aconteceu dentro de nós. Não é só uma coisinha que nós fazemos nos primeiros domingos como tradição na igreja. Infelizmente, para muitos, participar da ceia nada mais é do que participar de um evento religioso ou um evento religioso vazio de significado. Para muitos, o batismo não passa de um evento social. Nos últimos anos eu tenho me preocupado com o fato de que as igrejas não têm ensinado os novos convertidos como deveriam. As questões mais elementares da fé, elas são desprezadas, como por exemplo a necessidade do ensino, né? O incentivo à leitura da palavra, o ensino dos rudimentos doutrinários ou até mesmo o discipulado. Muitos dos novos crentes têm cometido muitos erros pelo simples fato de não terem recebido o conhecimento necessário. Oséias 4:6 nos diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu me lembro de uma determinada pessoa que ela estava sempre próxima, né, aos crentes ali, ela estava sempre ali
ela sempre pedia alguma coisa para a casa dela e tal, mas ela nunca se envolvia de fato. E aí eu achava curioso a maneira como ela pedia oração. Ela falava assim: ah, pastor Silas, me ora. Aí ela faz uma oração em mim. Ela usava esse tipo de expressão, como se a oração, que eles fosse uma espécie de um passe, né, de uma mágica. Mas a oração, na verdade, é uma conversa com Deus, e por isso nós não oramos coisas, né? Nós oramos por gente e oramos por necessidades. Esses, queridos, são erros simplórios que as pessoas não deveriam cometer. Mas você vê muita gente que às vezes frequenta a igreja e nem essas questões mais básicas eles conhecem, porque às vezes se negam, porque estão confortáveis no lugar onde elas estão e simplesmente a vida vai passando. Elas têm um impacto da conversão, mas aquilo não dura muito tempo e a pessoa ela meio que vai deixando para lá e vai, conforme diz aquele autor daquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Por outro lado, queridos, há muitos que recebem esse conhecimento, no entanto, não colocam a fé em ação. Há crentes que são discipulados, são ensinados, as igrejas se preocupam em dar suporte, no entanto, se dão por satisfeitas apenas com as questões mais básicas que receberam. Não se preocupam em crescer. Se negam a trilhar o caminho da santidade. São crentes indiferentes quanto à importância do corpo de Cristo nas suas vidas. São pessoas que nunca estão ligadas à igreja de fato, nunca se mostram comprometidas. Para essas, há sempre um pastor problemático, uma EBD problemática, um louvor com músicas antigas demais ou modernas demais, ou então simplesmente há sempre uma agenda mais interessante que justifique a sua ausência. Queridos, não somos uma igreja perfeita, no entanto, Deus, ele se manifesta entre nós. Esse pastor que está aqui, como qualquer outro, ele tem as suas falhas, mas quem é o verdadeiro pastor da igreja? Não é o próprio Senhor Jesus Cristo? O grupo de louvor pode não ser o maior grupo, o grupo de maior expressão aqui no nosso país, como muitos que você vê e acompanha aí pelo YouTube, mas não é o Espírito Santo aquele que abençoa através das músicas aqui cantadas. Não são pessoas, não são talentos que abençoam as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Sem contar, queridos, o nosso comentário bíblico devocional. Irmãos, nós não podemos nos dar ao luxo de não ouvir a voz de Deus através dessa importante ferramenta que Deus deu para a nossa igreja. Eu não posso aqui falar de outras igrejas, né, que você já esteve, ou então da própria igreja aqui no passado. No entanto, nós não podemos achar que estudar a Bíblia é algo que possamos dispensar em nossas vidas. Não podemos fazer isso. Versículo 6, o capítulo 6, versículo 14 nos diz que nós precisamos de alimento sólido para estarmos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você nunca vai conseguir discernir a vontade divina, você nunca vai ouvir o que Deus quer de você, você nunca vai ver a mão de Deus guiando os seus passos, se você não tiver o conhecimento necessário para discernir a vontade de Deus na sua vida. Você vai sempre andar de lá para cá e vai se perguntar o que Deus quer para mim. Como muitos crentes fazem até hoje, estão há anos na jornada, caminham há muito tempo com os discípulos de Jesus, estão no rebanho, mas eles estão sempre perdidos, porque não conhecem a palavra de Deus, que nos dá o GPS, né, as informações necessárias para onde nós devemos caminhar. Se há qualquer problema, né, seja onde for na nossa igreja, esse problema, queridos,
certamente ele é do pastor, que é alguém limitado, mas não venha ou deixe de vir à igreja por causa do pastor ou de qualquer outra pessoa. Venha por causa da palavra ministrada, venha por causa do Espírito Santo, porque ele tem se manifestado entre nós. Quando eu subo aqui, queridos, eu tenho a certeza que o Espírito Santo está nos trazendo a sua mensagem, não sou eu. Mesmo não sendo um sermão perfeito, mesmo contando falhas na forma de me expressar, mesmo incapaz de satisfazer as exigências dos mais exigentes, venha e ouça o que o Espírito está soprando sobre nós. Em segundo lugar, é dever de todo cristão fugir da inércia espiritual. A inércia espiritual pode nos afastar da nossa fé. Queridos, há um importante alerta que o apóstolo, o autor desse livro, nos faz do versículo 6 ao 4. Ele diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Há alguns comentaristas, queridos, que dizem que o texto comprova que uma pessoa pode perder a salvação. Há uma outra corrente que diz que o crente não perde a salvação. Logo, essa pessoa, a que o texto se refere, não teria uma fé genuína. Queridos, eu não quero entrar nesses detalhes teológicos. Às vezes a gente usa teologia até para justificar determinados pecados e vícios, né? O ser humano, ele tem um coração duro, ele torce muitas vezes a verdade. Mas o que eu quero apenas me ater aqui nesse texto é que a pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo provou o dom celestial e caiu. Isso significa que ser abençoado não significa estar salvo. Jesus curou 10 leprosos, somente um retornou para reconhecer que ele era o Filho de Deus. Uma multidão foi alimentada pelo Senhor na multiplicação dos pães. Qualquer pessoa pode vir aqui receber a bênção através da palavra ministrada, através do louvor, da oração de um irmão, pode ser abençoado pela comunhão dos irmãos, pelo abraço fraterno, mas estar aqui não significa ser daqui. Ter o nome arrolado no rol de membros da Igreja Presbiteriana de Fonseca não significa pertencer à verdadeira Igreja de Cristo Jesus. O verso 7 e 8 nos faz uma série de advertências quanto ao cuidado que precisamos ter com o nosso lado espiritual, nosso estado espiritual, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá a colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Queridos, nós precisamos ter cuidado. Esse é um texto de advertência. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, conforme diz Isaías. Mas se ela não tem causado o efeito desejado, isso não se deve à palavra de Deus em si, mas à dureza de nosso coração. Quantas vezes os profetas pregaram a Israel, e quantas vezes a palavra foi pregada, essa palavra pregada, ela foi rejeitada. E assim rejeitamos a palavra de Deus quando nós, por exemplo, não perdoamos quando sabemos que devemos perdoar, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não pedimos perdão, sabendo que isso é o que Deus quer que a gente faça, quando nós mentimos, sabendo que não devemos mentir, quando nós não confessamos os nossos pecados, sabendo que é isso que Deus deseja que façamos, quando nós não somos humildes uns com os outros, sabendo que isso é que o Senhor quer que nós façamos. Queridos, gostaria de concluir essa mensagem dizendo, logo no início eu falei sobre o perigo da apostasia, falei sobre Demas,
Eu citei essa pessoa que não é esse texto que fala, o apóstolo Paulo que fala sobre ele, alguém que viveu o evangelho ao lado do apóstolo, mas que, no entanto, resolveu amar o mundo. Eu também disse que o autor da carta aos Hebreus, ele está instruindo os seus leitores para que, com o conhecimento adequado e correto, eles, diante das tribulações, eles continuem firmes na esperança e na fé em Jesus. Eu sei, queridos, que essa é uma palavra difícil, que é uma palavra dura, que não é uma palavra que fala sobre ser abençoado, ou você ter prosperidade, ou seja, o que for. Mas eu entendo que foi o Espírito Santo que nos conduziu ao que foi pregado aqui. Cada um de nós aqui vive uma realidade. Eu atendo muitas pessoas do meu gabinete e eu sei que a vida tem sido difícil para muitos irmãos. No entanto, o apóstolo Paulo nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus tem que ecoar em nosso cotidiano. Nós não podemos viver como se o Evangelho fosse um clube no qual nós participamos. Não é o mesmo, queridos, de torcer para um time. Não é o mesmo de torcer para o Mengão, né? Apesar de o Mengão ser muito legal. Não é o mesmo que ser adepto de uma determinada filosofia política. O Evangelho, ele veio resolver a nossa pendência com Deus. Veio para nos reconectar ao Criador. E o único caminho é a submissão total e completa à sua vontade. Há uma promessa para os que creem, há uma promessa de redenção, há a promessa de que toda a nossa dor, o nosso choro, tudo aquilo que nos causa tantas aflições cessarão. Há a promessa de novos céus, de nova terra, um lugar onde habita a justiça. Mas nada disso será real para você se no dia que se chama hoje, você não se lançar obedientemente aos pés da cruz de Cristo. Como o próprio autor de Hebreus nos escreve: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, fazendo com que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queria chamar os irmãos aqui. Vamos orar nesse momento. Vou convidar você a ficar de pé. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti os nossos corações, as nossas vidas. Queria, Senhor Deus, dizer que não é fácil ser seu discípulo aqui na terra. A gente estaria se enganando se a gente dissesse que é um mar de rosas a nossa vida. E isso não é verdade. Muitas vezes nós nos sentimos tentados pelo mundo. Nós nos sentimos tentados pelas nossas fraquezas. Muitas vezes a gente tem a tendência a se sentir atraído pela porta larga, o caminho espaçoso. Por favor, ajude-nos a olhar para Jesus Cristo. Ajude-nos a desejar viver como Jesus Cristo viveu. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Que a gente não fique satisfeito com o que a gente tem hoje, mas que a gente possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Tua palavra, sabendo que esse conhecimento nos trará intimidade com o Senhor. E é isso que nós queremos viver dia a dia, de intimidade contigo. Tem misericórdia de nós oramos assim. Abençoe essa igreja.
Abençoa cada irmão que está passando por essa dificuldade. Que o Senhor fortaleça cada irmão, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que está passando por um momento difícil. Que o Senhor possa dar paz, tranquilidade àqueles que têm vivido, Senhor Deus, por tribulações. Que o Senhor pode dar saúde, possa dar saúde àqueles que estão vivendo num momento difícil também. Que o Senhor possa abençoar financeiramente aqueles que têm passado por situações difíceis. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Livra-nos, Senhor Deus, dos assaltos, livra-nos da bala perdida, da insegurança. Senhor, muitas vezes a gente olha para o nosso país sem esperança, mas nós pedimos que o Senhor possa transformar a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a gente possa olhar para o Senhor e que Ele seja o Senhor do nosso país. Porque se for assim, a gente não precisa temer coisa alguma. Te agradecemos por esse domingo, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós.